Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admitiu-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Reverendo Padre Carlos, irmãos que nos ajudam, Herbert, todos os irmãos e queridos da verdadeira vida de Deus, é uma alegria estar recebendo o Padre Carlos. O Padre Carlos já acompanhou bastante tempo, a verdadeira vida de Deus, fez algumas peregrinações e agora está conosco nesse momento, passando por enfermidade, mas com a graça de Deus, logo vai melhorar também. A presença dele aqui representa o amor que ele tem ao grupo, à comunidade da verdadeira vida de Deus, e por esse esforço de estar conosco é uma demonstração de amor e confiança em Deus também. Caríssimos, nós vemos aqui neste Evangelho Jesus que volta à sua terra natal. Nazaré, uma pequena cidade até desconhecida, praticamente na época, era muito pouco valorizada, não havia nos mapas antigos a cidade de Nazaré, porque realmente era um vilarejo insignificante. E ali Jesus passou a infância dele, na Galileia, uma região onde havia ali uma variedade de povos, de grupos no período, e muito próximo a Samaria também. E ali então eles não eram muito bem considerados, as pessoas, os judeus daquela região, por serem também pessoas simples, longe dos grandes centros. E ali Jesus viveu, passou sua infância na obscuridade, na simplicidade. Muitos escritos foram feitos falando desse período da vida de Jesus, e algo maravilhoso, a gente pode aprender da sua intimidade com o Senhor durante esse tempo. Jesus passou ali, viveu simplesmente, e as pessoas não poderiam imaginar quem era Jesus, muito menos que ele seria o Messias. E Jesus começa a sua missão, deixa a sua terra, e daí um tempo Jesus volta como parte do seu ministério, o anúncio do reino a todos os povos, começando pela seu próprio povo, daí para avante. E algumas das suas missões alcançam outras regiões também, mas a missão principal de levar o Evangelho a todos os povos coube aos apóstolos. E nós vemos aqui esse encontro de Jesus com o seu povo, seus parentes. Não foi um encontro muito feliz. Jesus vai e exatamente na sinagoga, onde ele conhecia muito bem, e ali ele faz a leitura da palavra de Deus. Eles estavam todos curiosos, o que Jesus iria falar. Ao mesmo tempo também pensavam: como ele pode falar tantas coisas maravilhosas? Como ele pode ser tão afamado? Nós sabemos aqui a sua vida simples, a sua caminhada. Filho de carpinteiro, trabalhou a vida inteira, agora tem tão pouco tempo com madeira. Como pode madeiras transmitir sabedoria? Eu não compreendia Jesus. E Jesus, ali, ele tinha vontade certamente de dar muitas graças
fazer muitos milagres, porque conhecia de perto a realidade, as necessidades das pessoas. Então Jesus fica muito contrariado. Se a gente ler o Evangelho todo, apenas 2 vezes fala que Jesus ficou admirado. A primeira vez, Jesus ficou muito admirado. Essa é a primeira vez. Ele fica muito admirado em ver a falta de fé do povo. Uma segunda vez que fala Jesus ficou admirado foi quando Jesus teve com aquele centurião romano e ficou admirado pela fé daquele homem. São 2 exemplares completamente diferentes. Parte que está ali com o seu povo de Deus, temente a Deus, observantes da Torá. E outra parte com um homem pagão que tinha apenas ouvido falar de Jesus, mas não tinha convivido com Jesus. E no entanto, aquele homem era um homem de grande fé. Era um homem que acreditou em Jesus totalmente. Mas esse Evangelho fala, então, da falta de fé e contrariou muito Jesus. Essa realidade, caríssimos irmãos, é uma realidade muito triste, porque muitas vezes a gente não valoriza, aqueles que caminham conosco, nós não percebemos os dons que eles têm. Muitas vezes nós, focados na nossa própria realidade, despercebemos a graça que Deus dá para nós, através daqueles que convivem conosco, através daqueles que trabalham conosco na obra de Deus. Muitas vezes nos fechamos. E Deus também não pode realizar tantas coisas em nós, e nem às vezes na vida dos outros, por nossa falta de fé, a nossa falta de valorização. Então nós vemos nesse Evangelho quanto é importante a gente não acostumar com as coisas santas. Quanto é importante a gente ter com as coisas santas, para o Evangelho, para os sacramentos, um sentido de novidade sempre. Porque eles acostumaram com Jesus, não esperaram nada de Jesus. Não acreditaram em Jesus. Jesus nem teve chance de fazer o bem que ele queria. Então, precisamos de, a cada dia, renovar o nosso amor em ouvir a palavra de Deus, sempre com uma novidade. Em participar dos sacramentos, sempre com novidade. Não banalizar as coisas de Deus. E que essa intimidade com as coisas de Deus leve a cada um de nós a aumentar o temor de Deus. Amor a Deus, o temor a Ele, o zelo da tua casa, como diz o Senhor, e consome. Então, essa palavra nos leva a refletir sobre isso. A alegria de estarmos aqui, a alegria de estarmos na igreja cotidianamente, participando das coisas de Deus, o zelo, o amor, e sempre aberto ao novo que Deus nos dá todo dia. A grande dificuldade nossa é banalizar, por isso a gente não escuta, a gente não sente, e a gente também não recebe as bênçãos que nosso Senhor quer dar para nós. Então, essa missão nossa, esse trabalho que temos para a comunidade, é um trabalho que precisamos ter sempre essa capacidade de valorizar os sinais, os dons que Deus dá, mesmo as outras religiões também, há outras igrejas, especialmente porque o trabalho de unidade do povo de Cristo será no campo do meio, no campo do mundo conhecido, do mundo cristão. Então, essa missão é uma missão que a gente pode perceber sinais de Deus também nas demais denominações. É claro, e isso é muito importante, que nós não vamos fazer jamais uma miscelânea, nada de sincretismo, nada de abrir mão de alguma doutrina nossa católica. Tudo que nós recebemos, como diz o rito do batismo, essa é a nossa herança espiritual, na profissão de fé, na renovação dos promessas do batismo. Então, tendo em vista que Deus dá dons também a outros, paramos para pensar. Também no campo, gostaria de abordar um pouco o conceito do campo do diálogo interreligioso e a verdadeira vida em Deus, esse trabalho bonito de interação com outras religiões, nas grandes
denominações, nós vemos a presença de budistas, de muçulmanos, de judeus. Então, esse é um trabalho, não é ecumenismo, é diálogo interreligioso. Tem algo comum? Vamos valorizar. Podemos promover a vida e, pelo nosso testemunho, falar de Jesus. É a nossa vivência, o nosso testemunho. Falamos muito mais de Jesus como os primeiros cristãos. Veja o povo desse ano. Esse é o coração de muita gente, muitos pagãos, de judeus e assim por diante. Então esse trabalho é um trabalho importante que nós fazemos de interação com as outras religiões também, buscando, lembrando, quem foi lá visitar Jesus levou presente para ele. Ele já sabe do trabalho bonito, né? Que, vamos dizer assim, louvor dado pelos pastores, pelos primeiros, mas os magos, lembramos que os magos não eram judeus, eram lá da Pérsia, eram zoroastrianos, zoroastristas, adoravam, né, um Deus da luz, certamente é o mesmo Deus, mas não era politeísta propriamente, eles acreditavam na existência de um Deus do mal, animando o Deus do mal, alguns davam o Deus da luz, mas eles não adoravam o Deus do mal, e buscavam de Deus uma sabedoria do eterno Deus. E Deus deu fagulhas, vamos dizer assim, da verdade para esses povos. E na abertura do desejo deles de servirem a Deus, tiveram a revelação de Jesus, tiveram a revelação do nascimento do Messias e foram adorar o Senhor. Então eram pagãos. E tiveram a capacidade de perceber essa verdade que nascia naquele tempo, naquele lugar, na direção do Ocidente, para onde eles foram, para Belém. Receberam os sinais de Deus. Então, essa capacidade de perceber o dom de Deus, especialmente na vida da igreja, da nossa comunidade, porque é Jesus. É Jesus que está aí, quer ser amado. Não vamos decepcionar Jesus com o povo da sociedade fez. Jesus, manda seu humilde coração. Fazer o nosso coração semelhante